Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai vir depois, vai perder. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo, porque nós temos uma convidada para lá de especial hoje. Eu vou ter esse privilégio, gente. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo, para ver se as pessoas estão aí de prontidão esperando para conversar com ela. Ela é uma pessoa muito especial. Nós vamos falar sobre autoconhecimento. Eu estou na expectativa, gente. Eu sou a pessoa com a senha 000. Vou esperar um pouquinho mais para o Instagram anunciar. Então, olá, Janine, querida apoiadora. Muito obrigada, Janine. Seu apoio é fundamental. Boa noite, Janine. Muito obrigada pelo seu apoio constante. Eu me sinto sempre abraçada por você, por esse afeto, por esse suporte. Você é fundamental nas lives, já concluí. Tudo bem, querida? Vou esperar um pouquinho mais o Instagram anunciar para ver se tem mais pessoas disponíveis aí. Eu falei que eu tô com a senha 000 na mão, esperando aqui na expectativa. Eu vou esperar um pouquinho, porque a Roseni estava vendo como faria para entrar. Olá, Bida, querida. Muito obrigada, Bida. Muito obrigada. Não consegui acenar oficialmente para você, mas sinta-se abraçada, Bida. Muito obrigada pelo seu carinho e por prestigiar essa pessoa tão especial que é a Roseni. Eu estou tendo esse privilégio. Estou imensamente agradecida a Deus por esse privilégio, por essa honra, por ela ceder uma parte do tempo tão precioso que ela tem. Eu sei que ela é uma pessoa cheia de compromissos. Olá! Celebrando a recuperação BR. Que bacana! Boa noite, seja muito bem-vinda. E agora, eu preciso esperar o perfil da Roseni, certo? Não é o perfil... Ah, é o perfil do Celebrando. Acredito que seja isso. Vou visualizar aqui para ver. Vamos ver se é o perfil do Celebrando ou é o perfil da Roseni. Já aceitei a solicitação. É você mesma, Roseni. Muito obrigada, Roseni. Eu entrei no outro perfil. Deixa eu sair e entrar de novo, tá bom? Ah, então tá bom, tá bom. Só um pouquinho, gente. Os ajustes técnicos. Ela vai sair e vai entrar pelo perfil dela. Conseguiu? Acho que ela conseguiu. Bida, que bênção, né, Bida? A gente está tendo esse presente, minha irmã. Isso é providência de Deus. É um sinal de que nosso Deus é um Deus que ouve as orações e atende conforme a sua vontade. Isso é maravilhoso. Ela saiu e ela vai entrar pelo perfil dela, eu acredito. Vamos esperar um pouquinho mais. Esperaremos. Olá, boa noite. Esperaremos. Pronto, Roseni, boa noite. Agora eu vou enviar a solicitação para você, Roseni. Agora você não vai escapar. Pronto, gente, agora vai. Pode aceitar minha solicitação aí, que eu estou com a senha na mão, Roseni. Agora sim. Agora sim, agora sim. Desculpem a inconveniência. Muito obrigada. Se essa aqui é a minha casa, você vai entrar, sentar no sofá e colocar os pés em cima. Nesse momento. Gostaria de agradecer. Roseni, muito obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade. Eu sei que o seu tempo é escasso e disputadíssimo. Por isso, nós estamos recebendo você nos sentindo privilegiadíssimos. Eu estou me sentindo a última bolacha do pacote, Roseni. Ah, queridos e queridas, eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Kátia,
É um privilégio estar aqui, o privilégio é meu. O privilégio é meu, na verdade, de estar com vocês. Que bênção, Roseni. Eu falei que eu tenho exercitado algo muito peculiar, que é assim, esse é um conselho do meu irmão mais novo, ele diz assim, Kátia, o não você já tem, vai atrás do sim. E eu tenho exercitado isso, porque eu confesso a você que eu tenho recebido mulheres no mês de agosto, são mulheres que têm vindo aqui compartilhar um pouco das suas histórias, um pouco do seu conhecimento. E aí, vocês estão tendo uma boa recepção? Você está tendo uma boa recepção, Roseni? Como é que está o som? Está ótimo, eu estou ouvindo direitinho. Tudo bem? Deixa eu ver se o pessoal diz se está tudo bem. Está tudo bem? Se tiver algum problema, vocês coloquem aí que a gente vai ver. Outra coisa que eu quero perguntar antes de começar a falar, que eu sou muito faladeira, é se eu posso deixar os comentários abertos ou você prefere que eu desative os comentários? Para mim, tanto faz. Pode deixar como você achar melhor. Não faz, para mim não faz diferença. Ai, que bom. Então vou deixar aberto, que é bom que o pessoal venha interagindo. Roseni, deixa eu contar um pouquinho da história desse pedido a você. Eu coloquei até escrito lá para você, mas eu quero compartilhar com as pessoas, que eu fui orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele me desse primeiro um tema. O que a gente poderia conversar? Porque o meu objetivo aqui é sempre trazer algo que seja relevante na vida das pessoas, algo que realmente edifique num universo cheio de informações contraditórias, Roseni, que nós temos vivido. Então, o tema foi autoconhecimento. Eu falei, maravilhoso, Senhor. Quem é a pessoa? Ele falou, Roseni. Eu falei, oi. Oi. Eu falei como Moisés, mas, Senhor, eu sou pesada de língua, Senhor. Tem certeza que é ela mesma? Ele vai, eu vou tocar no coração dela. E você demorou, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. E eu agradeço demais por esse privilégio do seu sim, Roseni. Sabe, Kátia, eu tenho lido um pouquinho sobre a biografia, alguns livros sobre a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador, né? Esteve na criação lá, em Gênesis 1:1. E que humildade aquele homem tinha, aquele homem Deus. Então, é tão importante a gente entender que somos todos servos, somos todos criatura dele, né? Então, no momento em que alguém se coloca acima de quem realmente é, sai perdendo, né? Humildade saber quem nós somos nos faz ser humildes, né? Só é arrogante quem não sabe quem é, né? Glórias a Deus por essa definição da pergunta, quem você pensa que é. Maravilha, Roseni, muito obrigada. Eu me coloco aqui no lugar de quem te admira muito, porque eu sigo você em todas as suas trajetórias e eu gosto muito de que a pessoa compartilhe a respeito da sua história. Eu gosto muito de ressaltar a história da pessoa, porque a gente vai vendo o quanto Deus pode fazer na vida de alguém quando essa pessoa se coloca disponível na mão dele. Como é maravilhoso isso, né? Então, eu vou me apresentar aqui para aquelas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Kátia Rovena. Eu estou aqui como profissional da área de educação física, esse é o meu perfil, mas eu também aprendi com a Roseni que eu sou uma filha amada de Deus, eu sou uma boa aluna, uma boa discípula, eu aprendi isso e eu tenho buscado compartilhar conteúdos que possam agregar na vida da pessoa, das pessoas que seguem o meu perfil, sempre voltando para a área da saúde. E saúde envolve os aspectos físico, mental, social e espiritual, né, Roseni? E aí eu fui lá investigar o seu currículo, porque você me deu essa liberdade, e eu vou logo falar para vocês quem é essa pessoa, essa mulher. Roseni Elmerink, ela é
graduada em música e educação, pós-graduada em psicanálise, tem mestrado em missões e também em educação, é líder do Ministério Celebrando a Recuperação na Igreja Batista de Água Branca, IBAB, que é representando do Celebrate Recovery no Brasil. E, sobretudo, a Roseni, como ela disse, é uma filha amada de Deus. Roseni, agora eu abro o espaço para você mesma se apresentar, para você mesma falar quem você pensa que é, quem você é, quem é Roseni Elmeling. Então, eu sou uma filha amada de Deus que estudou aqueles negócios que você falou, mas a minha identidade é de filha. Eu sou uma filha amada de Deus que tive o privilégio de estudar música, educação, assuntos interculturais e tenho a honra de gerir o Celebrando a Recuperação na IBAB e no Brasil. E também com a pós-graduação em psicanálise. Amém, Roseni. Roseni, então, nosso assunto é autoconhecimento e você, como psicanalista, você chegou a esse lugar e você tem uma história. Porque as pessoas, às vezes, olham a foto, a imagem de quem é aquela pessoa, mas elas, muitas vezes, não imaginam que foi uma trajetória longa até chegar até ali, né? Então, eu gostaria muito de perguntar a você, naquilo que você se sentir à vontade para compartilhar, a trajetória da Roseni até se deparar com a psicanálise e o porquê dessa escolha da psicanálise. Como aconteceu isso, Roseni? É muito interessante essa trajetória, como diz você. Eu sempre estudei em escolas teológicas. Na adolescência, no fim da adolescência, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos, para estudar nos Estados Unidos. E era para estudar música, e foi numa escola cristã. E eu terminei, como o meu bacharelado aqui é escola pequenininha, 300, 400 pessoas. Mas para fazer um mestrado, que era a minha bolsa de estudos, eu tinha que mudar para uma outra escola. Então, de 300, eu fui para uma escola de 3.000 pessoas, mais ou menos. Mas o meu coração sempre teve na área de educação. Então, em vez de fazer um mestrado em música, acabei fazendo em educação. E aí eu fiquei esses 10 anos estudando. Eu fiz o segundo mestrado, o terceiro mestrado. E depois de 10 anos voltei para o Brasil. E nesse meio teológico, e aí eu já tinha interesse no Celebrando, já conheci o Celebrando e comecei a fazer a gestão do Celebrando. Eu achei que seria bom conhecer um pouco de psicologia, conhecer um pouco da psicanálise, e foi a primeira vez que eu saí do mundo teológico e fui para um mundo secular, por assim dizer. E foi uma experiência maravilhosa. Sair do meio teológico e ir para o meio da psicanálise, o meio secular, me fez conhecer mais a própria palavra de Deus, me fez interagir com o mundo como ele é, com pessoas maravilhosas que não estão no mundo teológico, né? Talvez até sejam maravilhosas porque não estão no mundo teológico. Desculpe, os religiosos que estão nos ouvindo. Tem gente muito querida, que, como vocês, são educadores físicos, que são sociólogos, que são antropólogos. Então, eu tive contato com essas pessoas fora do mundo teológico. Então, essa é a minha peregrinação, Kátia. Tá tendo uma pausa? Eu não sei se é para mim ou é para você. Você tá vendo alguma pausa? Não, na conversa? Tá tudo bem. Aqui foi legalzinho, aqui continuou. Agora eu não sei se as pessoas tiveram alguma pausa. Agora o que eu estou ouvindo, Kátia, é um barulhinho. O que eu estou ouvindo tem um barulhinho? É sim, parou agora. Tem um ruído, será? Eu até trouxe o meu fone. Se precisar, eu coloco o meu fone. O que você acha? Eu acho que é sempre bom colocar. Sempre é útil. Tenta colocar aí.
Eu vou colocar porque aí se tiver algum ruído, né? Isso aí. A gente elimina os ruídos. Da hora nessa calma, tem que ser bem controlado. Ah, tá bem Melhorou, melhor. Muito, Dini? Melhorou, né? muito, muito. Agora sim. Tudo bem? Eu acho que às vezes as pausas também são por conta dos comentários. Deixa eu tentar desativar os comentários um pouquinho para ver se flui melhor. Eu acho que talvez flua melhor assim. Depois a gente ativa novamente para ver se a gente consegue melhorar as pausas. Roseni, autoconhecimento. Gente, eu estou falando com toda essa intimidade com a Roseni, mas eu não a conheço pessoalmente. Mas como ela falou, nós somos irmãs em Cristo, eu tenho esse privilégio de me sentir parte da sua família. Na verdade, nós somos parte dessa família em Jesus Cristo e isso é tão maravilhoso, né? Isso nos aproxima tanto. E com relação ao autoconhecimento, eu pensei muito a respeito desse tema, porque nós temos vindo de uma situação muito desafiadora, não somente enquanto país, mas enquanto planeta, nós temos sido desafiados enquanto humanidade de forma igual. Nós estamos passando por um desafio que na verdade nos igualou a todos. Todos nós ficamos sujeitos ao mesmo mal. De repente foi algo que aconteceu e as pessoas se viram, muitas delas sós consigo, não sós. Não é verdade? Ficaram isoladas, muitas pessoas ficaram isoladas e nós acabando que nós nos deparamos muito com nós mesmos. Eu vi isso acontecendo com muitas pessoas. E eu me lembrei de uma aluna que eu tive, idosa, muitos anos atrás, que vivia sozinha e ela falou para mim, eu perguntei para ela a respeito dessa solidão, como ela se sentia por estar só, ser viúva, os filhos já longe. E ela falou assim para mim: eu não vejo problema nenhum, eu sou uma ótima companhia para mim. Ela falou com muita tranquilidade e aquilo ficou ecoando em meu coração por muitos anos. É verdade, a gente precisa ser uma boa companhia para si. E como a psicanálise define esse autoconhecimento? Tem um conceito, segundo a psicanálise? E como a gente pode fazer para se conhecer melhor? Como se dá esse processo? Interessante. Uma das coisas que a psicanálise fala é que esse processo é um processo importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Né? O autoconhecimento é algo muito importante. E a premissa é que o autoconhecimento não é o que eu penso na minha cabeça sobre eu mesmo. Né? Quem eu sou, na verdade, o que eu conheço de mim mesmo, talvez seja 1% de quem eu realmente sou. E o Freud, ele usa um exemplo de um iceberg, né? Que tem aquela pontinha na parte de cima, que a gente vê o gelinho, Na superfície. Mas embaixo tem toda uma camada que não é vista. Então, quem eu sou não é quem eu penso quem eu sou. O que eu penso que eu sou é somente 1% de quem eu sou. Então, eu só me conheço à luz do outro. O outro vê coisas em mim que eu não vejo. Né? Então, é a questão da inconsciência. 99%, né, de quem eu sou é inconsciente. E essa inconsciência, Kátia, ela, através das brincadeirinhas que nós fazemos muitas vezes, que ele chama de xistes, através da minha fala, né, os atos falhos. Então, eu vou falar uma coisa, eu falo outra. Né? Então, essa outra coisa que eu falo é o que realmente está lá dentro. E ele tem por volta de 5 áreas, né, que essa inconsciência pode ser atingida. Mas o autoconhecimento é algo muito importante
e eu não me conheço a partir de mim mesma. E como a gente pode fazer? Como funciona esse processo? O processo Como da... uma pessoa pode se conhecer melhor, né? Uhum. Primeiro, estar aberta ao que é diferente. Né? Nós tendemos a ser estoicos, nós achamos que não, isso aqui é preto, isso aqui é uma caneta preta, né? Isso aqui é uma caneta preta, né? E é engraçado como que eu sei que você está vendo preto? E se você for daltônica? Né? Você está vendo uma outra cor, mas eu insisto que é preto, né? Eu insisto, isso aqui é uma caneta preta. Então, estava lendo hoje uma coisa interessante, que a verdade, ela existe, mas nós temos que olhar para ela com muita humildade. Né? A verdade, ela existe, mas ela precisa ser olhada com humildade. Né? Então, alguém fala, Roseni, eu acho que você está sendo muito incoerente na sua maneira de ser. Não adianta eu brigar, falar, não, eu estou sendo coerente. Isso é coerência. Né? Mas pode ser que nós temos uma conversa, Kátia, e você fala, Roseni, você está sendo incoerente. Eu sinto que existe uma incoerência na maneira como você está falando. Então eu preciso te ouvir. Porque pode ser que eu estou sendo incoerente. Ao meu ver, eu não estou sendo. Então, para que o autoconhecimento exija, eu preciso ser humilde. Eu não posso ser aquela pessoa estoica que diga, é isto, pronto, acabou. Eu preciso estar aberta a outras leituras sobre mim mesmo, do meu marido, dos meus filhos, da minha vizinha, né? Deixa eu fazer um comentário interessante. Quando a gente entra no Sim. Uber, quando nós pedimos Uber, nós pegamos aquele negocinho, né? Que fala um pouquinho sobre o histórico daquela pessoa, né? As pessoas que entram no Sim, Uber, então as pessoas, elas acabam falando um pouquinho, né? Sobre educado, não educado e tudo mais. Mas o que nós não sabemos é que eles sim, também têm um histórico nosso. Eles sim. também têm histórico nosso, A como gente não passageiros. sabe, né? Mas eles A têm. gente não conhece essa história. Isso. E é interessante pensar como é que o outro nos vê. É muito bom. E eu não estou falando de codependência. Não é que eu vivo em função do que o outro pensa Sim, de mim. Mas é bom saber o que o outro pensa de mim, sim. sim, porque eu tenho percepções, é até mesmo ponto de vista, se a gente fosse se colocar, eu tenho poucos a meu, a meu respeito. Só o outro tem mais. Eu tenho mais pessoas me observando por outros aspectos e por outros ângulos do que eu mesma tenho capacidade, na verdade, de fazer, né? De ter, né? Uhum. Eu não tenho como. Roseni, eu até fiz um comentário, eu fiz essa, eu publiquei, eu fiz esse repost, né? Do seu, da sua publicação, do Estádio do Espelho, do psiquiatra e psicanalista Jacques Lacan. Eu achei maravilhoso. Ele propõe que não nascemos sabendo quem somos e que isso não é um processo biológico. Não se engane quem pensa que uma pessoa que nasce, ela vai se tornar alguém por ela mesma, né? Que passamos a nos conhecer através do outro. Uhum. Exatamente isso que você está Uhum. falando, né? Uhum. E eu gosto tanto do exemplo dele, Kátia, porque ele observou as crianças, né? Tem um período na vida que ela não sabe que ela é ela, né? Ela não sabe que ela existe, né? Que nós estamos falando da idade da consciência. E a idade da consciência está Como muito ligada. indivíduo, né? Como Isso, indivíduo. isso. Como Ela, indivíduo, ela não isso. sabe. Não. Ela passa na frente do espelho e ela, primeiro, ela nem percebe que tem alguém lá, né? Do outro lado. Mas aí ela vê uma outra pessoa no espelho. Ela não sabe que é ela. Ela não sabe que é ela. É muito É bonitinho, verdade, é né? muito É bonitinho. muito bonitinho. Então, aí chega no momento Verdade. que ela olha no espelho e ela acha que é ela. E Jacques Lacan, ele percebe que essa criança precisa que alguém ateste que aquela é ela. Então ela olha para um adulto, Sim, tipo assim, sou eu mesmo. E é o outro adulto que diz, não, é você. Né? É algo muito lindo esse estágio do espelho. é Então, verdade. quando eu consigo me ver,
né? A Kátia, eu atendi uma pessoa uma vez que ela era mais perto da psicose que eu já atendi. Porque a pessoa não consegue se ver no espelho. Ela olhava, ela via partes, mas ela não conseguia se ver. Olha que coisa interessante, né? Houve um trabalho, houve alguma questão, né, que obviamente não vou abrir aqui, em que a pessoa, né, bloqueou. Então, ela se olhava, ela olhava no espelho, mas não se via, né? Ficamos, acho que uns 4 anos juntas, né? E foi interessante. Nossa, que no fim ela conseguia se ver no espelho. Foi um processo. Ela não se enxergava. Roseni, é como se ela tivesse passado por uma espécie de fragmentação. Isto Algo mesmo. fragmentou-a. Isto Nossa, mesmo. que sério, Roseni. Isso, é o mais perto da psicose que existe, né? A pessoa se olhar e não conseguir se ver, né? Não tem uma identidade física, né, para se ver. E é interessante Sim, porque você é educadora física e muitas pessoas acham que o físico é uma coisa, que o emocional é outra e que o espiritual é outra, né? Mas nós entendemos que é tudo junto. O ser não é destituído. sim, Se eu não estou bem fisicamente, eu não vou estar bem emocionalmente, nem espiritualmente, né? Então existe uma junção. verdade. O corpo não é uma coisa horrorosa que aprisiona a alma. Não, o corpo reflete a nossa alma, né? A palavra de Deus fala que Sim, os olhos, né? Os olhos é a janela da alma, né? Então existe sim, um link muito grande verdade. E entre o corpo é e a alma e o verdade. espírito. Sim, o corpo é muito simbólico. Nós vemos que o corpo realmente é muito simbólico. Uhum, E as pessoas realmente tendem a separar, como se a gente pudesse estar num lugar com o corpo e a mente não estar. Eu tenho feito um trabalho, Roseni, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências, porque eu quero lindo. compreender melhor essa pessoa num aspecto mais abrangente, porque Uhum, nós temos vários. A gente vê muitas pessoas falando, isso é somente emocional, isso é psicossomático, muitas vezes diminuindo aquela resposta do corpo, mas a gente pode imaginar como algo é tão. Algo afeta tanto o corpo, por exemplo, como uma emoção, que quando a gente se emociona com um filme triste, muitas vezes uma cena, a gente chora, quer dizer, os nossos olhos fazem brotar. É fantástico, simplesmente. É é porque a lindo, gente deixou isso muito simples, né? é Mas isso é lindo. fantástico, né? Veja bem o poder que a gente tem com os nossos pensamentos e é tudo uma coisa só. E Uhum, eu tenho estudado bastante a respeito da prática chamada mindfulness, que é uhum, aquela parte da atenção que Deus nos dotou, o nosso Criador nos deu essa capacidade de prestar atenção, de uhum, estarmos junto no uhum, mesmo lugar que nós uhum, realmente estamos. uhum, Porque a gente costuma estar num lugar pensando em várias outras coisas, né? uhum, uhum, A gente faz isso muitas vezes, né? uhum. E não desfruta muitas vezes, Roseni, né? maratonando os seus vídeos, eu falei com você que eu gostaria muito que você tocasse nesse aspecto das nossas crenças. Uhum, Você, o seu discurso no vídeo, na verdade, foi sobre o aspecto, o poder negativo das crenças. uhum. Sim. Esse Quem foi eu o seu vídeo. penso que Então, sou. Uhum. Então, a crença é os óculos pelos quais eu enxergo o mundo. E eu me lembro de um exemplo tão bom. ah, Vamos dizer que uma pessoa que está andando na rua, né, e numa calçada, e vem uma outra pessoa na mesma calçada andando em direção oposta e não fala com ela. A primeira pessoa pode falar: fiz algo de errado.
olha, essa pessoa, eu ofendi essa pessoa, porque ela passou por mim e nem conversou comigo, né? E vem aquele sentimento de vergonha. Errei, pisei na bola e a pessoa não falou comigo. Aí uma outra pessoa, passando na mesma calçada, e uma outra pessoa vem, e não a cumprimenta, e ela passa e ela fala assim, puxa vida, me viu, fingiu que não me viu. Será que eu não estou vestida direito? E minha roupa? Porque fingiu que não me viu, né? Aí vem aquela sensação de inadequação, A terceira pessoa, mesma calçada, passa uma outra pessoa, não a cumprimenta, e ela fala, puxa vida, essa pessoa, né, passou tão rápido, nem me viu, depois eu converso com ela. Nada de especial, né? É a mesma situação, né? A maneira como eu vejo isso fala muito da crença que eu tenho, né? Fala muito da crença que eu tenho. Então, a crença não é a situação que define a nossa emoção, é a crença que eu tenho sobre eu mesmo, né? Então, eu posso falar assim, puxa vida, olha, né, nasci num lar simples, sou pobre, sou negra, e as pessoas sempre vão me tratar mal, né? Só porque eu sou negra, então todo mundo me trata mal. Né? Essa é a crença que eu tenho sobre mim mesmo, não é mesmo? É a crença que eu tenho sobre mim mesmo. Se eu trabalho a questão, sim, existem algumas pessoas que são racistas, mas não é o mundo todo que é racista. O racismo existe, não dá para negar. Verdade. Né? Não dá para negar. Então, eu posso entrar no restaurante, eu posso me alimentar, eu posso curtir a minha noite. Né? Porque eu não tenho essa crença que eu estou sendo observada, que eu não estou no lugar certo, porque eu não tenho a cor de cut certa. Né? Então, a crença, conforme eu trabalho essas crenças, eu ando de um jeito muito mais suave. Né? Com os perrengues, sim, há perrengues, mas é mais suave. A crença é os óculos pelos quais eu vejo a vida. Sim. Roseni, você deu um exemplo que eu achei maravilhoso, que é como a gente digita no site de busca. Aí me fala um pouquinho que eu não me lembro mais. A gente digita o site com uma palavra e o filtro vai me trazer todas as derivações. E a partir dali eu vou fazer a minha leitura. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu tenho pensado bastante ultimamente. A rejeição. Né? Então eu me sinto rejeitada. Né? Então, eu passei, a Kátia me viu, eu fiz uma live com ela e ela nem me cumprimentou. Né? Ela não me cumprimentou, a Kátia não me cumprimentou. Eu vou reverter, tá bom? Tudo que você falou no começo sobre mim, eu vou reverter agora, tá? Certo. Então, a Kátia... Como assim? A Kátia não me cumprimentou, né? Aí, o que acontece? O que eu tô te dando muito poder, né, Kátia? Sim. Tô te dando muito poder, né? Porque se eu me ver como você, uma filha amada de Deus, sim, você tem, né, tá fazendo o seu curso de neurolinguista, você está fazendo, né, uma educadora física, se importa com as pessoas. Então, mas eu também sou uma filha amada de Deus. Se acontecer de você não conversar comigo, eu vou ficar muito bem, obrigada. Mas no momento que eu te vejo lá em cima e eu aqui embaixo, né, a minha crença é que você é muito melhor do que eu. Então, no momento que você não me cumprimenta, então vou na cabeça e vou sempre andar, como o americano fala, tip in my shoulder. Tadinha de mim, mimimi. Passou, não me viu. Aquele também não me viu. Então, sem eu saber quem eu sou, sem esse autoconhecimento, eu continuo escrava do outro. Roseni, eu vou usar um filtro, na verdade, né, para todas as coisas. A gente vai usar uma espécie de filtro, então não vai caber nenhuma outra possibilidade, na verdade. Eu nem tenho como enxergar uma outra possibilidade, porque eu só consigo, através de um único filtro, entender
que a pessoa não quis falar comigo, na verdade, né? Exatamente. E não adianta, Kátia, você vai encontrar comigo e falar assim, Roseni, eu não te vi, mas a minha crença é tão arraigada, a minha inadequação, ou seja lá o que for, que não adianta. Kátia, se você tentar mudar a minha cabeça, você vai se cansar, mas você não vai. Porque a minha crença da rejeição é tão forte que você não vai conseguir. E esse é o nosso problema. Nós olhamos pessoas que têm essas questões e nós achamos que é só uma questão do racional. Né? Puxa, se ela entender que eu estava com pressa, que eu não pude conversar com ela, vai ficar tudo bem. Não, não. Eu sempre uso um exemplo, é um piloto automático. É um piloto automático. Não importa, está marcado o norte, vai para o norte. Eu puxo, vai para o sul, não vai para o sul. Pode ir para o sul por alguns metros. Mas no momento que eu ficar fraca, vai para o norte de novo. Porque é uma crença que eu tenho. É uma crença que eu tenho. E aí vou dar um outro exemplo. O mesmo exemplo, na verdade. A pessoa que acha que ela é inadequada, que tem uma crença de inadequação, ela precisa ter sucesso. Ela precisa ganhar o mundo, ela tem que ser um grande, seja lá o que for, e tem que trabalhar muito, tem que ganhar muito. Muitas pessoas que têm tanto sucesso se sentem tão inadequadas, continuam se sentindo inadequadas. Né? Precisam passar por cima do outro, precisa ganhar aquela concorrência, são pessoas cansadas, que elas têm o sucesso, mas continuam só. Não tem a ver com construir um império. Continuam só, continuam inadequadas. Né? Um outro exemplo de uma lente que eu posso usar, vamos dizer que a minha lente é rejeição. Né? Eu sinto que eu não sou amável. Né? Aí eu sou aquela codependente. Então eu pego, Kátia, para que você olhe para mim, eu trago presente para você. E eu mando cartinha, sabe? E eu curto do que você faz. Aí eu vou atrás, e eu vou fazendo. E o que acontece? O tiro sai pela culatra. Porque você fica tão cansada de eu ficar fazendo tudo isso, que de fato você quer um pouquinho de distância para você poder respirar. Aí eu falo, tá vendo? Respirar, né? Isso. Aí eu falo, tá vendo? Sabia que não me aguenta. Tá vendo? Olha, tá vendo que ela não gostava de mim mesmo. Viu o que ela fez? Ela fez tal coisa, porque você precisa respirar. Então, eu acabo validando... É um viés, né? Isso. É um viés de confirmação, né? Isso. Então, eu causo o outro se afastar de mim, porque ninguém aguenta essa virulência, né? Você me viu, né? Você não me ligou. Como você saiu com uma Antônia e não me convidou? Então, fica cansativo. Sim. Você pontuou assim, as crenças são os óculos pelos quais eu vejo o mundo. Então, as crenças são os óculos pelos quais nós nos vemos também, não é, Roseni? Nós nos vemos a partir dessas crenças. Isso. Roseni, então isso pode mudar toda a vida de qualquer pessoa, né? Toda a vida. Tantas pessoas morrem sem chegar perto do potencial que podiam ter. Nossa, né? que sério. Morrem sem... Porque a mesma situação pode pegar duas pessoas. E uma pessoa, ela vai vida fora, cresce, desenvolve. E a pessoa que sofreu o mesmo dano, a mesma situação, se entrega para as drogas, se entrega à prostituição, se entrega para a vida fácil. Os mesmos filhos, sabe? Cujo pai deixou, cujo pai arranjou outra família, cujo pai não olhou, né? 2 irmãos. Um pensa, um vai atrás dessa situação e fala, bom, o que o pai fez não foi certo. Eu não sou responsável por ele ter saído, mas eu sou responsável para cuidar de mim e trabalhar esses buracos
né, que ele deixou. Né? Eu não sou responsável pelo que ele fez, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que ele fez. E esse menino vai adiante. Vai para psicólogo, vai para o Celebrando Recuperação, vai fazer educação física, mas não fica no mimimi, não é mesmo? Esse outro fala, eu não presto mesmo. Meu pai fez isso comigo, aquele infeliz, e fica o resto da vida culpando o pai pelo fato dele não ter saído do lugar. Né? Sim, o pai fez algo errado, mas ele é responsável pelo que ele faz com o que o pai fez por ele. Né? E assim por diante. Né? Então, não é a situação, é como eu lido com a situação. Roseni, eu fiz umas anotações aqui, porque eu sempre gosto de fazer. Olha, eu compartilhei essa publicação sua também. Maravilhoso, eu achei. Quem semeia pensamentos, colhe ações. Quem semeia ações, colhe hábitos. Quem semeia hábitos, colhe caráter. E quem semeia caráter, colhe destino. Lindo, não é? É justamente Lindo. Lindo. É esse ajuste na bússola, né? Isto. O que eu alimento a minha mente, isto vai trazer uma emoção. Né? O meu pensamento traz emoção, né? Que traz uma ação, que traz um hábito, que traz caráter, que traz destino. Isso é muito claro. É interessante porque a gente estuda psicanálise, psicologia, seja lá o que for, e depois a gente vê que a Bíblia é tão rica, né? Jesus, ele entendia de neurociência, de neurolinguística, ele entendia de terapia, ele entendia... Verdade. É tão rico, porque começou lá atrás, né? Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. Né? Nisto pensai. Não alimenta a cabeça com um bocado de coisa, sabe? Porque vai causar, né? Vai dar mal, vai dar ruim, né? Se cada vez, né, se eu for alimentando a minha mente com tudo, for pensando tudo que vai passando, não vai dar certo. É verdade. Eu não vou me lembrar agora de quem é o autor, mas a gente não pode impedir que os pássaros pousem na nossa cabeça, porém a gente pode impedi-los de criar ninhos. Nós podemos impedi-los verdadeiramente de criar ninhos, né? Roseni, nos stories que eu fui fazendo várias perguntinhas, eu fiz essa pergunta provocativa, na verdade, quem você pensa que é uma provocação, e 67% responderam que não poderiam responder isso com tanta facilidade. 33% apenas responderam que responderiam facilmente, mas 67% é uma margem bem grande de pessoas que teria dificuldade em responder quem ela pensa que é, quem elas pensam que elas são. É um número bem grande de pessoas. Você vivencia isso nos seus atendimentos? Sim. A nossa sociedade ocidental, ela atrela a nossa identidade ao que fazemos. Né? Quem você é? Eu sou uma psicanalista. O que você é? Eu sou uma professora. O que você é? Eu sou um pastor. Mas essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Né? É muito uma pergunta sério. extremamente difícil. Extremamente difícil. Não é uma pergunta que responde sim. Sabe? A minha identidade, quem eu sou, né? A minha identidade, né? Está linkada. E nosso mundo ocidental, ele é cheio disso, né? Das funções, né? Eu sou, eu preciso ser útil para alguma coisa, eu preciso ser útil. Verdade. Né? Verdade. Sou filho de alguém, eu sou a minha profissão, eu sou mãe de alguém, eu sou... E, na verdade, a identidade é algo tão mais intrínseca a nós.
né? E ela é a base do que eu faço, não é o que eu faço, mas a base do que eu faço. Então, sim, é uma pergunta difícil. Quem eu sou? É uma pergunta muito difícil. Roseni, e isso é tão sério que você está falando com relação à profissão, sobretudo. Eu passei por isso muitos anos. Essa identidade a gente vai vendo, que a gente coloca na frente a nossa identidade profissional, mas o que eu vejo muito por trabalhar com muitos idosos, eu atendo muitos idosos há muitos anos, faço personal com esses idosos, e como eu já vi várias vezes pessoas que ao se aposentarem entram em depressão, Roseni. Porque elas perdem justamente a sua suposta identidade, Roseni. Isso é muito sério. Isso precisa ser muito trabalhado, né? E tem muito Roseni, a ver, Kátia, tem muito a ver com as pessoas com quem nós caminhamos. As pessoas com quem nós caminhamos, com quem nós nos relacionamos, elas têm um papel muito importante na nossa caminhada. Né? Então, quando nós não somos úteis para alguém, é quando a gente descobre qual é o nível de amizade. Quando eu não sou mais útil. Né? Então, qual é o nível de amizade? Porque enquanto eu preciso estar na live da Kátia, então ela tem um significado para mim. Mas quando eu não preciso mais disso, o que eu faço com a Kátia? Né? O que eu faço com a Kátia? Então ter relacionamentos, e aí eu falo do Celebrando, se você me permite. Celebrando a Recuperação. Sim, por favor. Eu ia pedir para você falar agora. Pois é um programa que trabalha essa questão da identidade. Né? Essa questão da identidade é trabalhada de um jeito muito legal, um jeito muito bom, para qualquer pessoa que quer lidar com um trauma emocional, que quer lidar com um mau hábito, que quer lidar com a compulsão, um lugar no qual você é aceito, no qual você é bem-vindo. Né? E depois, Kátia, você pode colocar uma das nossas chamadinhas, né? Nós temos todas as quartas-feiras, às 20h30, e tem um site. E se você também quiser, procura o meu nome, Roseni Almerim, que deve estar aqui. Isso. Eu também, na minha página, na minha página do Facebook e também do Instagram, eu falo muito sobre o Celebrando. Então, me siga lá, que eu sempre faço essas postagens e tudo mais. Isso, eu vou colocar os dois perfis nessa publicação, na nossa live, eu vou colocar o seu perfil e o perfil do Celebrando. Perfeito. Eu descobri que eu não segui o perfil do Celebrando no Instagram, eu nem lembrava que tinha, que eu só seguia no YouTube. Entendo, aí eu comecei a seguir, o hábito de ver os vídeos, né? E, Roseni, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar do Celebrando? Sim, é para todas as pessoas. Para todas as pessoas, né? Nós estamos celebrando Kids, nós estamos celebrando Teens e nós estamos celebrando Adulto. Eu vou ativar os comentários. Vamos ver se não vai... Vamos ver se as pessoas têm perguntas, Roseni. Será que as pessoas têm perguntas? Se tiver, vai colocando aqui, queridos. Coloquem suas perguntas. Isso, na caixinha. Se vocês colocarem no lugar da perguntinha, é mais fácil da gente ver. Porque na tela a gente vai perdendo. Sim, vai ficar salva. Deixa eu ver, quem mais? Se vocês tiverem perguntas... Será maravilhoso se vocês tiverem perguntinhas para fazer. E vocês podem colocar as perguntinhas aí no lugar de perguntinhas mesmo, gente. Porque quando coloca nos comentários, elas vão subindo e a gente perde, né, Roseni? É sim. Olha, agora que eu vi também que tem um lugarzinho para perguntinhas. Tem um lugarzinho para perguntas. Roseni, eu estou vendo que eu estou no seu time, você assumiu seus cabelos brancos. Na verdade, querida, eu fiz uns negócios aqui no meu cabelo, então eu estou decidindo se eu vou continuar ou não. Está decidindo. Roseni, eu assumi meus cabelos brancos, Roseni. Eu quero experimentar, eu quero passar por essa... Mas eles não estão me assumindo, Roseni. Bonitinha. Então, na verdade... Eu acho que assumir os cabelos vai ser legal, mas eu fiz uma tintura, uns negócios aqui,
que não ressaltou ainda o que é para ressaltar. Então, estou decidida, estou em transição. Tá em transição. Roseni, temos uma perguntinha, olha. Eu não vou saber identificar o nome, mas ela pergunta: como fortalecer a identidade? Aí eu vou responder assim. Logo abaixo tem uma querida, eu não sei se ela está em Michigan, mas eu acabei de vir de Michigan. É a família do meu marido. Boa noite, Roseni, Michigan, USA. Olha que legal, Michigan é um lugar maravilhoso. Ai, que lindo, gente. Michigan. Então, essa querida fala, como fortalecer a identidade? A identidade, ela é fortalecida através do que eu chamo de estratégias de enfrentamento, né? Que é algo muito dolorido, Por exemplo, se eu acho que eu não sou amada, eu fico comprando o outro. Eu fico mandando presentinho. Por exemplo, eu arranjo uma estratégia, chama de compensatória, para que eu seja aceita. Né? Então, uma das maneiras é usando a estratégia de enfrentamento. Né? As pessoas podem não gostar de mim. As pessoas têm o direito de não gostar de mim. Então, quando eu vou lidando com isso, então fica mais leve. Eu não tenho que ficar elogiando o outro para ser elogiada. Quando eu saio, cada um pode pagar a sua, sabe? Ou posso deixar que a outra pessoa pague a minha, né? Porque se eu acho que eu não sou amada, eu tenho que pagar tudo para todo mundo, eu tenho que dar presente para todo mundo. Né? Então, fortalece-se a identidade usando estratégias de enfrentamento. Descobre qual é a tua área, né? Qual é a tua crença. Descobre qual é a crença primeiro. Se, por exemplo, você descobre que a sua crença é de inadequação, então você tem que ser o último a sair da empresa, sabe? Tem que trabalhar fim de semana, tem que, sabe, ficar validando. Então você procure no horário normal, das 8 às 5, você vai usando essa estratégia de enfrentamento, sabe? Tenha tempo de lazer, porque a pessoa que acha que não é boa o suficiente, ela não tem tempo de lazer, ela não pode ir para o parque, ela não pode curtir, não pode usar a sessão da tarde nunca, mesmo que ela tenha tempo, né? Tem que pular da cama antes da diarista chegar, né? Porque já pensou se a diarista chegar e encontra você na cama? Então vai. Se você é a diarista, sabe, e tem aquela patroa chata que pede você ficar até 8 da noite, não fica. O teu horário é às 5, sai às 5, sabe? Deus vai te dar outra casa para trabalhar. Então, um pouquinho, como fortalecer a identidade. Maravilha, Roseni. Maravilha. Tem mais duas perguntas. Uma delas é: o autoconhecimento tem a ver com a identidade? Então, o autoconhecimento tem a ver com a identidade. Tem. Os dois andam juntos. Conhecimento e identidade caminham juntos. Certo. E a outra perguntinha é: existe o Celebrando online? Quando eu conheci o Celebrando, quando eu conheci você no Celebrando, eu conheci online. Foi nesse período, logo no início da pandemia, e eu participei por um período grande online. Continua online, Roseni, ou só tem presencial? Não, continua online. Nós não estamos presencial ainda. Nós não estamos presenciais ainda. Então, entre no link da... que eu estou preocupada com o horário aqui. Eu só me conheço quando eu me vejo, é aí que eu consigo ver o outro. Quando eu me vejo, é aí que eu consigo ver o outro, de fato. Então, uma das coisas que nós fazemos no Celebrando é partilhar sobre nós mesmos. Né? E ali acontece o tal do espelho do Lacan. Porque quando eu falo de mim, eu estou no grupo de codependência, o outro consegue se ver através da minha fala. E algo terapêutico que acontece. Algo terapêutico que acontece. Maravilhoso. É verdade. Roseni, é maravilhoso também esse processo de terapia, eu acho maravilhoso, porque a gente fala. E quando a gente fala, a gente dá nome ao que sente. E quando a gente vive com aquilo só pra gente, a gente não dá nome. Então, muitas vezes,
a gente sofre com muitas coisas que a gente nem consegue saber quais são. Quando a gente começa a falar, a gente começa a dar nome àqueles sentimentos, a gente começa a identificar aquilo, e muitas vezes a gente vê até mesmo que está sofrendo por coisas que nem vale a pena sofrer, né? Você vai pontuando e você mesmo vai aprendendo também. É maravilhoso, né? Façam terapia. Assim, é muito especial, né? Quando eu nomeio, né? Dar nome faz muita diferença. Como diz uma outra psicanalista, eu contorno. Existe um contorno naquele sentimento, não fica solto, amorfo. Não fica né? solto, né? Eu tenho um contorno, né? Tem um contorno. Sim, maravilhoso. Pode continuar, Roseni. Não, é isso mesmo. Eu só tô. Que horas que vai fechar? Tem um horário que fecha, Então, né? agora, tem um horário que fecha. Eu vou só. A Janine está falando sobre a cura pela fala. Roseni, a Janine é uma irmã em Cristo que conhece você. Nós temos várias irmãs aqui que conhecem você pessoalmente. Legal. A Janine, a Sandra Rocha, a Bida, todas conhecem você. E a Janine está trabalhando agora com consultoria de imagem e estilo. E eu estou passando por uma consultoria com ela. É uma coisa muito legal, não tem nada a ver com moda. As pessoas têm muito preconceito muitas vezes, mas tem algo a ver com a gente comunicar melhor aquilo que a gente é. Porque às vezes a gente não sabe se posicionar com um tom de voz, com uma vestimenta que expresse melhor aquilo que a gente é. E eu fui muito confrontada pelo processo que eu fui passando com ela, justamente pelas perguntas. São tantas perguntas ao nosso respeito que a gente fica pensando, gente, eu não sabia, eu preciso pensar para responder. Eu preciso pensar para responder. E aí eu tenho duas perguntas da caixinha, antes que feche o nosso tempo. Duas perguntas que eu coletei na caixinha, lá nos stories. Primeiro, o autoconhecimento é um estado definitivo ou é uma jornada? Primeiro, é uma jornada. Sim, É uma que pergunta ótima. jornada, É uma né? jornada. É uma jornada. Não é um lugar, Não né? é um lugar, é um processo. É um processo. Sim. Maravilha. Outra, por que é mais difícil saber do que a gente não gosta do que a gente gosta? Pois é interessante porque não sempre chama mais atenção, né? Só que uma coisa vai com a outra. Eu preciso saber do que eu gosto para eu saber do que realmente não gosto, né? Se eu começar pelo positivo, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, é coisa do ser humano, né? Coisa do ser humano. Eu tenho que descobrir o que eu não gosto, mas depois saber o que eu gosto. Mas eu posso inverter essa ordem também, nesse meu processo. Roseni, eu vou compartilhar um versículo, porque eu não perco a oportunidade, que está lá em João, no capítulo 8, é o versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho vivenciado essa verdade em Cristo, que joga a luz. Quando a luz se faz, nós temos mais conhecimento ao nosso respeito, porque muitas vezes nós olhamos para tantos lados sem referências seguras, e Cristo é uma referência imutável, e dele vem uma luz que nos faz identificar muitas coisas que nós somos, que gostamos e que não gostamos, e a partir daí nós podemos fazer vários ajustes e buscar ajuda para fazer esses ajustes. Roseni, compartilhe uma palavra, porque a nossa live está terminando. Eu estou com medo dela fechar. Tá bom. Quando a gente olha para a gente, tem coisas que a gente acha que são ruins, que são difíceis. Muitas vezes nos envergonhamos, tentando nos omitir, fingir que não existe. Mas eu também gostaria de partilhar um versículo, que é o que Deus fala para Paulo, quando ele pede para tirar todas as coisas ruins dele. Tira esse problema meu, sei lá o que foi. Então, Deus fala para ele assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, quando você vai Amém. nesse autoconhecimento, você descobre seu ciúme, o seu controle, descobre a sua manipulação, todas essas áreas, quando você dá nome, né, é como viesse a graça de Deus. E estas coisas Amém. que a princípio parecem tão difíceis, quando colocadas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, elas te fortalecem, porque a graça, onde Amém. sai essas coisas, entra uma graça. E você se torna uma pessoa graciosa. Você não se torna uma pessoa religiosa, estoica, que quer Amém. condenar o outro. Existe graça. Amém. Amém, Roseni, muito obrigada. Deus abençoe Muito você, a obrigada. nossa live. Eu preciso fechar. Muito obrigada. Muita generosidade prazer. sua. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Um beijo. Depois partilha essa live comigo, tá bom? Para eu poder postar. Vou tentar Tá tentar bom. baixar. Tá Tá bom? bom. Obrigada, Beijo. Roseni. Um beijo. Fica com Deus. Amém. Tchau, queridos. Prazer estar aqui. Um abraço, queridos e queridas. Prazer.